Pessoal, mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, né? Mais um episódio do nosso O Grupo Ponto Ser. Já quero começar de cara te convidando a ouvir uma mensagem que é o nosso tema de hoje, muito relevante. Para nós é super importante que você nos siga aí em todas as plataformas, TikTok, Instagram, no YouTube, no Spotify, né? O Grupo Ponto Ser. E nós estamos levando conteúdo de qualidade. E hoje nós vamos travar um tema aqui. Eu usei a palavra travar, hein? Vocês viram aí, né? Então a discussão hoje vai rolar solta aqui. Te convido para caminharmos junto aí. Eu sempre tô nervoso, né? Você já tá nervoso. Você não sabe nem o tema, traz né? o tema e eu não sei. Nós não estamos sabendo o que se trata. E é assim, gente. Ele traz o tema e a gente põe na mesa. Mas assim, a ideia hoje, que nós estamos te convidando para seguirmos junto nisso daí, eu queria primeiramente fazer o nosso cumprimento aqui. Aê! Mais um, estamos juntos aqui. E o tema é quente. E a gente faz ele erradamente por muitas vezes nas nossas fazendas, nas nossas famílias, né? Não mate o mensageiro. Muitas vezes a gente tem medo do que vem e a gente opta por nem querer ouvir, né? A gente fala muito em vulnerabilidade, né? Eu adoro essa palavra e vamos ter um episódio só sobre vulnerabilidade. Mas hoje, Valias, Ricardo, como é que vocês lidam com aquele mensageiro? E às vezes as notícias são boas. Todo mundo ama receber um presente, né? Mas quando a mensagem que chega pelo correio não é boa, e às vezes ela não é boa, ela é uma multa, é algo... Você fala, cara, se eu pudesse, eu matava esse mensageiro para não receber isso, né? Eu convido vocês para a gente embarcar junto nessa visão muito antiga que a gente tem, né? Sobre a questão das notícias ruins que circulam. Nós vamos falar de coisas boas também, mas o nosso foco é como lidar com situações, quais as experiências que vocês já viveram, aonde a vontade que a gente tem era de falar, gostaria que isso não tivesse chegado até mim, e matar o mensageiro seria a parte mais fácil, né? De fazer isso. Valias, te convido a participar aí desse desafio, Ricardo, deixar aí os nossos agradecimentos a tantas pessoas que nos seguem, que vocês divulguem esse material, porque notícia ruim chega rápido. Mensageiro deve ser muito eficiente, né, Valias? O que você acha disso? Quais são as suas histórias nesse tema aí? O tema é muito bom, né? O tema é muito bom e a cabeça roda aqui pensando nisso, né? E tem uma máxima americana que é: sem notícias é uma boa notícia, né? No news is a good news. E não é assim, né? Não é assim. E normalmente, Sérgio, imediatamente me veio à memória um caso. Eu trabalhava numa empresa e ela tinha uma dificuldade em um segmento mais evoluído do mercado, em fazendas maiores. Ela não acessava esse mercado. E eu fiz um projeto de ouvir essas fazendas. E levei o projeto pro meu gestor. E mensageiro, hein? É o mensageiro da morte, né? Eu falei, puxa, cara, vamos escutar esses caras. O que nós temos que fazer? Onde que nós estamos errando? Por que a gente não acessa? Né? E aí meu gestor já cortou o projeto na lata, né? Ele falou, não, e pronto. E aí tinha um conselheiro, um cara mais antigo na empresa. E ele usou um termo muito interessante, cara. Eu era muito novo, muito... né, querendo trabalhar, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, ô Panaca. Panaca. Ele falou assim, ô Panaca, isso aqui é um reino, cara. E o rei, ele gosta do bobo da corte, que o faz sorrir. O rei não quer saber de má notícias. Sabe, cara? É pesado, hein? Puxa vida, e como que eu fico num ambiente desse, né? Fico pensando o que tá na cabeça do Ricardo agora. O que ele vai falar? Fico aqui já instigando. Ele vai criticar. Né? Então eu vivi isso, sabe, Ricardo? Eu queria ser o mensageiro, primeiro para a estrutura interna. Falei, gente, vocês não estão enxergando, nós estamos errando. Nós estamos errando. Pensando em longevidade de empresa, pensando em desempenho, né? E quem estava lá via o passado, falou assim, não, mas nós já crescemos tanto, nós vamos crescer quanto mais? Para ter esse trabalhão, para ter que ouvir o que eu não quero ouvir. As nossas dores, Para né? ter que falar assim, vocês são ruins nisso, nisso e nisso. E eu cheguei a fazer a pesquisa e fiz com um grande produtor, que eu agradeço até hoje, ele me falou assim, vocês só têm produto.
Olha Vocês não só. tem nada que possa me agregar Você mais. não tem entrega de outros valores. Vocês só tem produto. Produto eu compro em qualquer lugar. Putz, a frase valeu dinheiro. Valeu dinheiro. Valeu Eu dinheiro. garanto que essa fazenda evoluiu, que te acordou. Essa fazenda Sem tem uma dúvida. visão, cresceu demais, né? Sem dúvida. Eu acho isso muito legal. Valia, você sentiu assassinado aquele dia na empresa? Ô, Sérgio, O cara tentou eu posso te matar com garantir, isso. cara, que aquele dia eu resolvi sair da empresa. Que Olha legal. o efeito. Você verdade. sobreviveu. É O verdade. efeito da fala do cara. Mas não a dele. Não a dele. Ele refletiu o que A do meu empresa gestor. Que não teve coragem de me falar isso, mas boicotou o projeto na largada. Que doido. Ele nem ouviu, falou, não mexa com isso. E ponto. Então o outro, ele expressou a cultura da empresa naquele momento. Né? Então Foi eu mais agradeço ao verdadeiro. outro. Foi muito verdadeiro. mais Ele verdadeiro. salvou a Muito sua mais. vida, né? Porque ele já te Muito mais. colocou na estrada. O meu desconforto, a minha decepção é com o meu líder direto. Que eu esperava que peitasse e falasse assim, verdade, vamos em frente, nós estamos aqui para mudar isso. Nós estamos aqui para enxergar os problemas, que para enxergar o que é bom, não precisa de mim. Não precisa de você na Colorado, não precisa do Ricardo nas consultorias, não precisa, né? A gente vai para tentar enxergar o que está errado Incomodar. para mudar. O incômodo, mudar, pra o incômodo é evoluir. que faz a pessoa mudar. É lógico, é lógico. Mas é incrível, né, Ricardo? Eu vejo você viajando aí em muitos confinamentos, grandes fazendas. Como empresas de sucesso, as melhores são abertas à crítica. Opa, Mas tem empresas que eles querem te pagar para ir lá bater nas costas, né? é. É horrível quando você vai num lugar e o cara te quer contratar para concordar com o que ele faz. Ele não Pra quer o validar. mensageiro que quer mudança, que quer transformação, né? E aí, Ricardo, o que você acha das colocações minha e do Valias aí? Qual que é a sua reflexão sobre isso aí? Quando você falou o tema, né? Não mate o mensageiro, eu pensei em duas pessoas, em duas figuras. O oficial de justiça e a polícia. É Você bem já- por aí, Você né? já pensou o quanto um oficial de justiça é odiado pela sociedade? Ele é odiado. por cumprir a missão dele, né? E ele não tem nada com o processo, né? Exato. É o juiz que condenou, é o juiz que... O cara que te processou, o juiz que condenou, o mensageiro. O oficial só vai lá e fala assim, mandaram eu te entregar isso aqui. E a gente tem raiva de quem? Do oficial de justiça. Esse cara não podia ter me achado, né? Às vezes a gente faz isso na fazenda. A gente se esconde aonde? No escritório, Muito. no carro, muito. Quer uma um coisa... lugar onde não tem gente. Quer uma coisa, A gente Sérgio? foge do oficial de justiça, porque muitos dos nossos cooperadores são os oficiais Tem de esse justiça que nos entregam. Foi muito legal a sua analogia. Gostei. Escuta essa pergunta aqui, ó. Um dono de uma fazenda liga, né? Às vezes mora longe, liga, qual é a pergunta que ele faz? Está tudo bem Tá aí, tudo né? bem aí? É a É uma primeira. pergunta. Está tudo bem aí, né? O que ele está induzindo o gerente a falar para ele? Boas notícias ou más notícias? Só as boas, né? São as boas. Então, a nossa pergunta, o nosso sentimento, esse tema foi muito, muito auspicioso, Muito bom. ó, né? Para você entender que o mensageiro, o carteiro, não foi ele que escreveu a carta. A carta foi alguém que está te enviando, ele só está te entregando. E a gente fica com raiva do o cachorro morde, o cachorro morde é o carteiro, né? E a gente recebe a carta então não tem nada a ver. O oficial de justiça está provocando. E esse episódio aqui vai fazer muita gente prestar atenção na conduta dele. A notícia ruim, eu vou trocar o nome, não vou botar de ruim, não. Vou botar a notícia difícil. Ela que te faz crescer. É lógico. É ela que faz as mudanças necessárias. Você falou muito bem, o Sérgio chegou muito bem. Então, fiquem atentos a esse episódio. Divulga esse episódio. Vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, curte, comenta, vai e vamos bater essa prosa conosco aqui, porque eu acho que tem muita coisa boa aí nesses 30, 40 minutos que nós vamos ficar aqui conversando. E um ponto importante, né, Ricardo? Tem que ter um mensageiro, ou porque toda fazenda, a gente fica no escritório nas fazendas e fica observando. Aí quando vem uma pessoa, aí o cara que tá ali, o gerente, o proprietário, fala assim, xiii, fulano já vem bomba. Vem encrenca. Já vem bomba. Consultor chegou. Mas, não, às vezes é o funcionário. O cara tá lá, veio, e só vem aqui para dar notícia ruim. E já recebe a pessoa Uma tratativa. uma tratativa pesada. E o que aconteceu agora? Sabe? Agora, eu fico pensando, por que o mensageiro não é quem, porventura, tenha feito alguma coisa errada?
e tenha ambiente para ir lá falar, ó, o trator quebrou. Aí não, eu vou lá na oficina, eu falo pro mecânico da fazenda e o mecânico vai lá falar. Por que eu não posso ir lá falar? Por que eu não posso ser o mensageiro? Será que isso tudo, gente, são exemplos práticos diários que expressam a cultura da empresa? Diz né? muito, né? Então, diz muito. Então, é melhor ter um mensageiro que já se torna a figurinha carimbada de levar a má notícia e que se acostuma com aquela pressão, que talvez nem leve a resposta para o outro lá na ponta, entendeu? Qual é o meio de comunicação? Qual é a liberdade que eu tenho para assumir o meu erro? Eu posso ser, sim, corrigido, tem que ser. Se eu cometo o mesmo erro 3 vezes seguidas, o problema está comigo. Ou um erro inegociável. Agora, se eu cometo um erro e eu tenho a oportunidade de me expressar e corrigir num ambiente proativo, com respeito, e com respeito pode-se dizer tudo. Puxa, Valias tocou num... E eu vou me policiar ainda mais, né? Tenho muitos amigos meus que me chamam de o cara do sorriso, porque eu procuro receber as pessoas de um jeito que elas se sintam bem, mesmo quando as notícias não são tão boas, porque elas realmente não têm, né? Eu fico imaginando um cara que chega para dar uma notícia ruim num cara que diz assim, pô, meu dia já tá um lixo, e você vem com mais... Pô, a próxima vez que eu tiver uma notícia ruim, possivelmente talvez vai me faltar perna para subir aquela escada lá no degrau de cima para procurar. Geralmente o escritório fica na parte de cima. Né? Eu vou tentar resolver isso do meu jeito, não vou falar com ninguém, né? Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ouvir o nosso time? Porque a nossa cara, a nossa postura arrogante, a nossa postura negativa, a gente faz com que as pessoas queiram ficar longe, né? Exato. Quando, na realidade, o grande valor da liderança é estar presente, estar disponível, né? E nós temos notícias ruins ainda. Essa semana a gente conversava sobre queda de laranja e os caras falaram, cara, não tem 5.000 caixas não, tem 10.000 caixas já no chão. Eu falava, meu Deus, a pergunta é, o que é que nós vamos fazer com isso? Não é, os caras não têm culpa, nós vamos fazer o quê, né? Então, assim, você tem que estar aberto. Eu fico contente quando as pessoas têm essa coragem de dizer, olha, o nosso problema não é meio, não, ele é inteiro agora. Isso maior. Rapaz, porque esse vai bater lá no final do mesmo jeito. O que vai adiantar se eu não souber disso? Ou se o nosso time, então, assim, ter essa abertura que vocês estão trazendo aqui pode ser um grande... Pode não, um grande hábito dos líderes vencedores. Está acessível. Ainda hoje nós falávamos, num outro momento, sobre acessibilidade, e as pessoas têm que ser acessíveis. Então, o líder que chega de manhã, entra no escritório, fecha a porta e coloca a plaquinha lá, não, hoje não posso atender ninguém, cara, você está bloqueando as pessoas de te acessar. Então, saiba que você não vai conseguir gerir isso por muito tempo. Por que criança esconde as artes dos pais? Medo. De quê? Medo de apanhar. Medo da repressão. Medo de apanhar. Né? Então, se você estiver batendo nos seus colaboradores, cuidado, você vai fazer crianças assustadas, tímidas, não comunicam, né? Que conta pro colega, mas não conta pro pai. Né? Eu fiz um troço lá em casa, cara, se eu contar pro meu pai me mata. Conta pro colega da rua, conta pro outro lá fora. Mas dentro de casa a gente não conta. É a mesma coisa, não é? Você vai ter, Ricardo, o seu filho indo pra casa de outro, trabalhar lá. Não é? Na casa do outro, uma pessoa que você na casa do outro ela é feliz. Na minha casa, na casa dele ele não é. Porque lá ele pode ser ele, e muitos dos nossos cooperadores não pode ser ele no lugar de trabalho, né? Não sei se é por aí assim. Você imagina uma pessoa que tá com uma coisa que deu errado, ele adoraria dividir, ele vai dividir com quem? De preferência, dividir com quem pode ajudar. Não adianta chegar e dividir com um cara, com a sua mulher em casa. Ele vai no seu encarregado direto ou no seu colega e o cara fala, cara, não é comigo, sai fora, o problema não é comigo. O cara fica com aquilo e fala, bicho, eu tô sozinho aqui. Quando você bate nele, você está estimulando a resolver o problema ou você está dificultando ele de resolver o problema? Eu tô ajudando ele a esconder o problema, né? Porque eu tô deixando bem claro, né, que eu não quero o problema, eu quero coisa boa. Talvez seja o bobo da corte, né? Você tá valorizando o cara que só fica com figurinhas, com alegorias, mas na realidade não resolve as causas, né? O cara fica ali, né, só sobrevoando, né? Senhores líderes, prestem atenção no que vocês estão escutando aqui. Se vocês batem, não dão abertura, não faz perguntas, traz respostas,
para os seus liderados, vocês não vão ser bons líderes. E bom líder é aquele que sabe servir. Né? E eu queria colaborar com isso daí. Você que está nos assistindo, ouvindo agora, e o Ricardo falou um negócio, saber fazer perguntas é uma excelente opção de liderança. Só que as perguntas não pode ser aquela que nós falamos no início do podcast. Tá tudo bem aí, né? Não tem nenhum problema. Cara, se você faz uma pergunta, isso não é uma pergunta. Isso é uma afirmação, você vai induzir, né, a resposta. Mas perguntas abertas, e nós já falamos desse tema lá, assista o nosso primeiro podcast sobre comunicação, nós falamos sobre comunicação aberta. Isso. Né? Um dia nós vamos voltar nele de novo, mas assim, você dá liberdade para as pessoas colocar a maneira que elas pensam, que é o ambiente de segurança que a gente tanto fala, né, Ricardo, né, Valesa? Cara, muda tudo. Muda. O jeito que você pergunta pode falar para a pessoa, tô aqui para te ouvir, ou então eu vou te perguntar porque eu aprendi que tem que perguntar, mas eu vou te dizer o seguinte, minha pergunta é curta. Tá tudo bem, né? Pô, você não tá dando espaço, né, Valesa? Coisa que eu mais me arrependo na minha vida, e eu já pedi desculpa para eles... Ter conhecido o Ricardo certo, talvez. Não, isso foi bom. Coisa que eu mais me arrependo da minha vida foi as vezes que eu levantei demais a voz para os meus filhos. Não é assim que eles vão aprender. É o contrário. Não é assim que eles vão assim aprender. Eles amedrontam. E eu demorei a aprender isso, sabe, Sérgio? E hoje eu peço desculpa para eles mesmo. Falo, ó, perdoe, eu lembro os dias, a gente lembra as datas. Se eu me lembro, imagina... Eu não cheguei nesse nível de ficou o humildade, eu não HD pedi deles. desculpa pros meus ainda não. Mas dá tempo ainda, né, Ricardo? Sabe por quê? A gente vai aprendendo que quanto mais alto eu falo, menos você escuta. Você tá na defensiva, você vai processar injustiça, você vai tentar entender por que aquela reação. E eu vejo muito ainda em propriedades esse ambiente, sabe? Que a pessoa, ela tem poder. Ela acha que tem. Você estava usando o seu poder no DCS. A pessoa ainda... Não é isso que é autoridade, sabe? E o meu pai não foi assim comigo. É isso que eu me condeno. Da onde você tirou isso, então? Sabe? Você sabe me dizer? A minha mãe é brava demais. Você não queria falar o nome dela aqui. Tomara que a sua mãe assiste ela sabe, ela vai falar, você tem que pedir desculpa, nada, não. Mas ela criou 5 filhos do homem sozinha, enfim. Ai, dessa não gritar. Mas é da veia dela, isso, sabe? Mas, cara, a gente tá falando muito em evolução, em mudança, né? Nós estamos na época da mudança. E nós temos que mudar isso. Porque existe um pano de fundo que é a rede social, que a gente tem falado muito também. Se eu tô num ambiente tóxico desse, que eu não posso levar a notícia verdadeira, que ela pode ser boa ou ruim. Se eu não posso, cara, eu tô vendo meu colega, meu irmão, meu amigo na outra fazenda, feliz da vida, e o WhatsApp tá ali, ó. Cara, aqui é bom demais, vem pra cá, tem uma vaga e tal. Eu não vou esperar, porque se tem uma coisa que a juventude, geração Z principalmente, não tem é medo da mudança. Não tem. Tem coragem. E nós temos que aprender com isso. Não nem tem da mudança, medo nem de pessoas. E também não tem medo de pessoas, e não tem mais apego ao lugar. Ou seja, pedala para ser bom para eu ficar aqui. Né? Porque eu sei que eu sou bom e eu sei que eu tenho lugar em outros lugares. Mas vale nós estamos no ciclo da porteira. Mas vem cá, vai ter gente que vai ouvir aí, eu vou defender o lado deles agora, que você está falando que pedala para ser bom porque eu sei que eu sou bom. Essa geração da agora não tá boa, não. Discordo, Ricardo. Essa geração da agora, ela tá mostrando uma fraqueza, um não quero, eu não tenho comprometimento, eu não quero saber. Eu vou te falar que tá no meu Instagram aí, ó. Eu tava com o dono de uma empresa ontem, de Campo Grande, e ele falou para mim, Ricardo, aqui tem 3 faculdades veterinárias. Eu não arrumo estagiário. Não arrumo. Tô trazendo do Sul, tô trazendo do Catarina. E aí, você tá falando... Não, mas aí eu acho que é outro problema. Mas o que eu não concordo? Eu convivo muito com geração nova. Tem muita gente boa. Mas muita gente boa. Mas eles são diferentes de nós. O diferente não quer dizer que é pior. Eles são diferentes. Eu vou dar um exemplo. Tava começo do mês em Machado, no IF. Instituto Federal, com os alunos de zootecnia e agronomia. Que galera sensacional, na média. Todo Mas mundo querendo você trabalho. Tava numa sala de ar-condicionado, batendo papo, conversando. Não. Você é agradável, você é um cara simpático, rapaz. Põe esses caras para trabalhar, eles cortam tudo. Eu conheço os egressos dessa escola em 2 cooperativas e eles estão matando a pau. Por quê? Porque eles encontraram um ambiente, encontraram a gestão que permite que eles sejam quem eles são. É impressionante, é impressionante. Agora, se eu quero pegar um recém-formado
e falar, e não estou falando que todas as escolas são boas, que o pano de fundo desse problema, nós temos mais escolas de veterinária no Brasil do que muitos países juntos. Mas muito. Entendeu? Eu acho que nós devemos ter mais que o mundo todo junto. Eu vi um dado esses dias. 600 escolas, um negócio assim. Assustador. Outro dia eu fui convidado para fazer uma palestra numa escola de veterinária, curso noturno que não tem hospital veterinário e não tem onde estudar. Eu falei, não vou. Sabe? E esses coitados estão lá pagando a matrícula, pagando mensalidade para serem péssimos profissionais, com a melhor das intenções deles. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo, sabe? Mas, cara, e não estou falando que todos são bons, não. Assim como qualquer estudo de população... Na nossa geração tem muita gente Qualquer estudo de população tem uma curva que chama curva de Gauss. Você tem 7,5% de excelentes, tem 1 meião e tem 7,5% de fundo. Talvez pela formação, o fundo está aumentando. Na minha visão, pela formação. Sim, o 7,5 do fundo tá indo para ir para uns 15, 20. Tá mais que dobrou. Mais que dobrou. Agora, nós estamos perdendo a oportunidade de capturar a atenção dos bons. Tá. Será? Então, meu raciocínio é o seguinte: esse pessoal que tá falando aí que essa turma não presta, é que a empresa dele não é atrativa para os que prestam. Pode ser. Ou então eles não estão abertos para o mensageiro, porque essa geração Z, se tem uma coisa que eles sabem fazer, é levar as informações. Olhando nos olhos da gente. Tem a ver com o nosso tema, né? Eu tenho 13. O cara tem medo de mensageiro. O cara fala assim, cara, não quero essa turma aqui não, porque eles trazem as notícias ruins, eu quero é o bobo da corte, né? Agora, eu acho bacana essa discordância nossa aqui, porque isso é que estimula, né? Como toda geração na nossa também tem as discordâncias, eu acho que quando você encontra nessa turma Z aí, da geração Z, um cara diferenciado, ele é muito mais ativo que das nossas turmas. É muito mais. Esses caras não se baixam não, eles não se curvam não. Eles falam assim, ó, é assim porque é assim, eu acredito nisso, eu vou... E se eu não couber aqui nessa roda, não tem nenhum problema não, filho. Porque você aí que eu tô indo embora. É a coragem de ser imperfeito, é a coragem de buscar a diferença. Então acho que esse tema é quente, viu, Ricardo? Mas é muito bom. Sabe por quê? Eu escuto muito tem muita fazenda aí que não valoriza o diferente, que é só mais do mesmo. Sabe o que está em jogo, na minha visão? Drasticamente em jogo, é a liderança. É a liderança. Porque é muito fácil eu ser líder de mim mesmo. É muito fácil eu ser líder de um grupo que eu fiz. É muito fácil ser líder de um grupo que seja parecido comigo. Mas não é esse grupo que vai me levar onde eu preciso. Me trouxe até aqui, mas não me sustenta. Não vai me levar onde eu preciso, entendeu? Não estou falando que só tem gente boa. Entendi. Mas eu acho que a população vai ser sempre assim. Seria ótimo ouvir uns comentários dessa geração Z no nosso perfil desse assunto. Já imaginou, Ricardo? Bota aí, moçada. Se expresse aqui para nós, geração Z, por favor. Mas a geração... Seja o ganhador do livro com o seu comentário, né? Bom, ruim, nós estamos abertos. Nós adoramos os mensageiros e você pode ser um mensageiro. Eu botei uma caixinha ontem de pergunta no meu Instagram, entrevistando uma estagiária, uma estudante de zootecnia, veterinária, nova. Falei, o estágio remunerado, a pessoa age diferente, ela ainda se defendeu, tá lá, para quem quiser ver. Eu não ajo diferente não, mas a maioria age. Sim. Quem recebe, quem não recebe. Então... Mas aí, Ricardo, eu acho que a coragem dessa turma de falar assim, eu tô te entregando, eu mereço o meu. Eu tô entregando o meu tempo, cara. Ah, mas eu tô te ensinando. Beleza, mas eu tenho a opção de ir para um lugar que tem estágio remunerado. Por quê? Acabou a fronteira. Não tem fronteira mais. Né? Eu posso entrar aqui eu não conheço o Sérgio da Colorado, mas eu posso entrar no Instagram e manda uma mensagem pro Sérgio. Não tem fronteira mais. Chega direto. E chega direto. Faz um Teams, faz um Google Meet. E chega direto, Um dia eu recebi um link de um peão. Peão, menino é peão de fazenda. Eu vou mandar o link do Google Meet pro senhor conversar comigo. O cara não tem curso superior, é peão de uma fazenda. Ele é peão. É isso aí. E um cara mandando o link do Google Meet pra gente fazer uma reunião, olho no olho ali, conversando. Então, uma coisa que eu acho que eu aprendi com os meus filhos... Né? E eles colocam a liderança em xeque, eles são respeitosos, eles obedecem, assim. Mas, cara, eu aprendo muito com eles, muito. Não é com burrice porque do meu lado, não. Eles têm a coragem de falar pra mim assim, pai, eu não concordo. Eu não concordo, você tá errado. Mas é porque você tá valorizando o mensageiro. Se você começar a matar seu mensageiro, daqui a pouco eles vão falar com o Ricardo. Vão parar de falar que você vai falar com o Ricardo. Exato. A maioria dos filhos sabe com outros. Não é exato, com o próprio. Exato. Isso é uma verdade. Então, isso aí, cara, eu vejo assim, eu fico assustado às vezes com essa dinâmica que assumiu a vida das empresas, porque não estão percebendo a mudança nas pessoas.
Entendi. Nas pessoas, valorize o mensageiro. E entenda a intenção, que vale a intenção. Ah, não, eu sou um cara fofoqueiro que eu quero ir lá falar mal do Ricardo, que eu quero levar vantagem. Você vai perceber. Presta atenção, né? Se você é líder e está próximo da tua equipe, você vai perceber. Esse tira rápido. Tira rápido. E o Valias tocou num ponto que... E é legal essa conversa nossa, porque vocês vão falando, eu vou lembrando de outros podcasts, né? Teve um podcast que o Ricardo trouxe um tema bem aguçado, que nós falava assim, ó. Pessoas interessantes não falam de outras pessoas, falam de performance. Isso. Fala de entrega, fala de resultado. Coisa mais chata é alguém que senta perto da gente para falar de ciclano, fulano. Exato. Cara, vamos falar da entrega do Valias, da entrega do Ricardo, da entrega do nosso Sercast. Cara, isso é ótimo, né? Eu não quero perder meu tempo aqui. E isso tem tudo a ver com recados, né? Isso. São tudo recados que a gente já para ouvir, né, Ricardo? Eu acho que é bem... E essa geração nova, eles são bons. Porém, eu queria lançar uma outra coisa, assim. Eu tenho visto e ouvido em algumas situações empresas, Valias e Ricardo, que também estão valorizando, talvez, não porque eu tenho cabelo grisalho, sabe? Mas eles estão trazendo para os cargos sênior ou para pessoas que também têm alguma experiência, justamente para contrabalancear. Porque também essa juventude Z, Ricardo, que eu tenho filhos e você também tem, graças a Deus, eles precisam ter acesso a algum assunto que foi maturado. Sem dúvida. Porque eles não conhecem profundidade. Eles leem muito, mas eles não viveram, até porque não daria tempo de ter vivido. Novos. Então eu vejo algumas empresas trazendo mensageiros no nosso tema, com mais anos de casa, mais experiência, para conviver com a geração Z. Veja, não é substituir a geração, mas é conviver. O que vocês acham disso? Qual que é a discussão, Ricardo, Valias? O que vocês veem isso daí? Eu tive uma experiência agora, né? No circuito aí de palestras, e o CEO me falou assim, você vai perceber os cabeça branca que a gente está trazendo de volta. E eu acho que o fundamento disso é comunicação, que eu acho que o maior gap ou o maior aprendizado que a geração Z tem que ter é na comunicação. Por quê? Porque ela não conheceu outro estilo de comunicação, ela nasceu já com rede social, ela já é digital. É eletrônica. Ela é eletrônica, então, se eu convivo no mercado que vários tomadores de decisão, eu vou trabalhar em fazendas que os donos têm mais de 80 anos, assim, que a geração lá dos veteranos, como que eu mando um WhatsApp para um proprietário desse com as siglas que esses caras colocam? O cara não vai entender nada. Não vai entender nada. Eu conto que... Tem dia que eu mando um WhatsApp pro Sérgio, ele demora de 3 a 4 Não, dias. o meu irmão, eu tenho um irmão mais tecnológico, ele trabalha, nós estamos todos na casa dos 50, né? Ou chegando. Eu não tô, não. E você já passou faz tempo, né? E meu irmão muito tecnológico, né? Outro dia a gente tava numa conversa lá no WhatsApp, ele pegou, mandou pra mim, VLW. Aí eu falei, caramba, Valeu, bicho, valeu. eu vou mandar pra ele um negócio melhor, né? Peguei e mandei pra ele BMW, só pra ver o que vinha. Aí mandou um tanto de interrogaçãozinho, eu peguei e mandei um tanto de murrinho pra ele. Falei, onde vai parar isso aqui, né? Agora, qual que é a mensagem? Será que se eu mandar um VLW pra minha mãe, se ela estiver à frente de uma operação, ela vai entender? Nunca. Né? E eu vou achar que entendeu. Por quê? Porque é o que eu conheço. Então, trazer essa mistura... Nós temos 6 gerações trabalhando juntas. Pela primeira vez da história. 6 gerações. Que bênção, hein? Que bênção. É difícil Muito diferentes. Muito diferentes, né? Então, só que eu era muito parecido com meu pai. Nós somos parecidos com os nossos pais, que são parecidos com os nossos avós. E nós achávamos que era diferente. Valias, eu posso te fazer uma pergunta? Lógico. O que significa VLW? Diz o meu irmão que é valeu, cara. Valeu. Ele usa toda hora, valeu, Valias. O valeu, Valias tá meu valeu, explodindo. mas onde tem um W no meu valeu? Eu falei, onde você tirou esse W, cara? Sabe? Então, eu acho que o pano de fundo de tudo é a comunicação. Agora, se eu mato quem tá trazendo a comunicação, o elo, entre a liderança e a operação, se ele é punido, vão ficar 2 mundos completamente desconectados. E aí o resultado, meu amigo, esquece. Uma barreira aí. Uma barreira. E você imagine o desafio da liderança, né? Sobre isso aqui tem a ver com comunicação, que é onde moram ou residem 60%, 70% dos problemas, né? Se você começa a matar o mensageiro, daqui a pouco não vai chegar nada para você lá. E aí você vai virar só com o bobo da corte, é só o cara que te traz. A média subiu, a média subiu, a média subiu. Só que aí ninguém te diz, no caso de pecuária de leite, a média subiu, mas o número de vacas seu é cada vez menor.
menor. Eu fui uma vez numa fazenda onde o cara só olhava a média. Ele tinha 28% das vacas secas. Cara, essa fazenda vai quebrar. Ou seja, você tem que ter coragem de as pessoas falarem, olha, a média tá boa, a notícia é boa, mas nós estamos com menos vaca ordenhando, tem menos leite lá no tanque. Assim, isso acontece em qualquer ramo do agro, né? Cara, nossa produção de soja tá altíssima nesse canto da fazenda. Qual é a média geral? Não, eu não quero saber, eu quero só do talhão. Cara, nós vamos tomar cuidado. Né? Os mensageiros, se você for esperto, e quem tá aí nos seguindo é porque é esperto, e quero que vocês convidem mais gente para ser esperto, cara, você se abre às dificuldades, porque é ali que moram as oportunidades. Exato. Tem muito esperto da corte que leva a notícia que sabe que vai cobrir um monte de erro, vai enganar um monte de coisa, né? Então tem muito bobo da corte e tem muito esperto da corte que traz a notícia que o patrão vai gostar, mas esconde outras que vai prejudicar. A média subiu, meu número de vaca diminuiu, o tanque diminuiu. E esse tema é muito legal, cara, porque eu fiquei pensando, você vai revivendo as situações de gestão, né? Existe também o mensageiro do mal. Eu convivi com os anticorpos. Isso. É esse cara que eu tô falando, um cara que leva a notícia boa, falsa pra você. Mas era o inverso, Ricardo. Eu convivi com isso, em fazenda acontece isso também, sabe? Uma pessoa que tinha uma ambição que não era para aquele momento, e a ambição era tão grande que ela pegava coisas, assim, eu estava numa liderança, e levava para a equipe um negócio completamente diferente para ela se beneficiar no final. Falar assim, tá todo mundo errado, aí nós precisamos dele lá. Um negócio tóxico, um negócio feio, horrível, sabe? E as pessoas acham que a gente que está na liderança não vai ficar sabendo. Pode demorar um pouquinho, mas fica sabendo. Então, esse mensageiro do mal, ele tem que ser percebido e tirado. Porque ele está indo contra a cultura implantada, que é uma cultura de confiança mútua. Mas esse cara do mal, ele é puxa-saco. Se eu sou do seu time, se eu sou do seu time, é porque você confia em mim. E confiança é básico, e eu tenho que merecer a sua confiança. E aí eu sou do seu time. E o Ricardo também, eu sou uma pessoa na sua frente e só eu, Ricardo, eu sou outra pessoa, sabe? Agora, como que a gente detecta isso? É estando perto. É estando perto da equipe. Por isso que eu falo que a liderança está em xeque. Isso é muito difícil. A liderança está em xeque. Isso é muito trabalhoso, isso requer uma autoanálise, um conhecer a si Autoconhecimento mesmo, né? É o primeiro passo. Dedicação, né? E tem um sintoma, Ricardo, e tem um diagnósticozinho. Você chega numa propriedade e fala assim, você vai lá no funcionário, né, no cooperador, e brinca com ele e fala assim, ô, Serjão tá te chamando lá na sala dele. E olha a reação do cara. Olha a reação do cara. Se ele falar, de boa, vou lá. Aí ele vai falar assim, ô rapaz, tô indo lá, vamos lá. Ou se ele falar assim, rapaz do céu. Ferrou. O que ele quer? É uma reação. Sabe por quê? As ações, elas são treináveis. As reações, não. Isso é muito legal. Você fala isso muito. Isso é as reações são verdadeiras. Sábio. Isso é legal. Inteligente. Isso é legal. Sabe? Isso é muito inteligente. É só falar isso. Vamos lá no escritório. Eu vou fazer uma pergunta Se o cara pedir para ir depois do almoço, você sabe... Ou falar, rapaz, fazer o quê? No escritório? Subir aquela escadinha. Ele já vai se defendendo na escadinha. Se ele falar isso, eu vou dizer isso. Se ele falar aquilo, eu vou falar aquilo. Qual filme que passa na cabeça dele, né? É muito legal. Quantas linhas de uma folha vocês dois gastam para escrever o nome das pessoas às quais a opinião dele a seu respeito é importante para você? Eu acho que isso ajuda nesse tema nosso, que é um exercício que as pessoas podem até fazer, né? Pega um papel, de preferência um papel pequeno, bem pequeno, pega uma folha grande, não. Não precisa ser uma cartolina. Quais os nomes você escreveria numa folha das pessoas às quais você confia a tal ponto que a opinião dele é capaz de te mudar, é capaz de te despertar, é importante para você? Quantas Ricardo, pessoas? Eu vou me arriscar aqui. Eu não sei se existe resposta certa, né? Mas no meu caso é menos de 10. Eu não precisaria de mais de 10 linhas, porque eu acho que ali eu colocaria pessoas que mudaram e continuam mudando
a minha vida, seja familiar, seja como pai, marido, colaborador, consultor, comunicador. Você tem 10. Eu não preciso de mais de 10. Posso colocar 10? Eu seguraria fácil, menos de 10. Antes de você falar a quantidade sua, a minha é metade da sua. Então é menos de 10. A minha é 5. Legal. Eu tenho um número exato. Eu tenho 5 pessoas na minha vida que a opinião dele é muito importante para mim. Eu adorei estar na sua lista. Confiabilidade. Eu também. Aqui tem 2? Tô brincando, já ocupamos a folha dele, tô brincando. E olha a pessoa que consegue ir buscar a opinião dessas pessoas que estão na sua lista sobre você. Você chega lá e fala assim, Valias, eu queria explorar você, estou precisando de uma ajuda sua. O que você acha do meu comportamento assim, lá no podcast, né? Ou de onde quiser, da minha casa e tudo. Olha o quanto essa pessoa que já tem a consciência, né? Já tem o crescimento, o aprendizado de ir lá pedir pro outro. Você percebeu que o que você está trazendo aí são mensageiros, né? São. Tem tudo a ver. As Buscar um pessoas podem mensageiro não a meu entender, respeito. mas o que você está dizendo assim, eu tenho coragem de deixar os mensageiros vir até mim e não vou matar, mesmo que você chegar em mim e falar assim, Ricardo, tem esse negócio que eu mudaria, isso aqui tá legal, acho que isso é bacana, boa, uma pegada legal. Um exercício. E aí é uma boa pergunta pro nosso time aí que tá ouvindo, né? Quantas pessoas? E é pesado esse exercício. Eu penso muito na intenção das pessoas, sabe? Então, às vezes Mas aí você escolheu, né? Você conhece ele. Não, eu sei. Eu falo assim, às vezes alguém, por exemplo, semana passada me ligou um amigo que eu vi pela última vez quando a gente era criança. E ele me ligou, cara, dos Estados Unidos e falou assim, eu achei que você ia ficar bravo comigo, eu tô te ligando por isso, tomei a liberdade. E ele ainda usou uma frase de uma tia minha, falou numa reunião quando ele era criança, que a distância separa as pessoas e não as amizades. Agora, para eu buscar, não são 3 pessoas. Olha só. Não são 5 pessoas. É menos de 5? É menos. Porra, o meu número tá alto, hein? É menos. Eu pensei numa 7, né? Porque eu pensei em menos de 10. Porque... E assim, eu fiquei pensando por que nisso, né? Meu grande mentor era meu pai, cara. E eu perdi ele muito novo. Então foi. E você era jovem, você não tinha maturidade hoje. Não, e foi na garra, cara. Eu não tive uma pessoa que pegou na minha mão e falou assim: faz isso aqui que vai ser bom pra você. Não tive. Não tive. E quando eu procurava algumas pessoas, ela falava assim: eu não conheço bem, eu não conheço esse mercado, eu não conheço. Sabe por que eu gostaria, e nós estamos aqui para discordar, né? Eu acho que isso é o que chama, né? Eu fico pensando assim, né? A pessoa que pode me dar uma orientação sobre a minha família, não necessariamente é a mesma pessoa que vai me dar uma orientação na minha vida profissional. Então, talvez eu já tenho 2. Uma pessoa que pode me dar uma orientação na minha vida religiosa ou nos meus sentimentos, talvez não é nem da minha família nem do meu trabalho, já são 3. E aí eu fui pensando desse jeito assim, é difícil a gente ter uma... Né? É difícil ter uma pessoa, né, que vai conseguir, tirando o seu pai, por exemplo, né, que você está dizendo, e de repente a esposa da gente, que conhece um pouco da gente de tudo, mas eu tenho pessoas que me conhecem no profissional. E eu eu amo essas pessoas no profissional. Elas não sabem nada da minha vida religiosa, no que eu acredito dentro da minha casa. Então, assim, eu fui abrindo, e aí por isso que eu tô discordando, eu imaginei assim que, cara, sempre existe alguém que vai me ajudar muito a me indicar para o futuro. Alguém que vai vir trazer uma mensagem minha do futuro. Mas eu quero ouvir alguém que vai me contar do que me viu fazer no passado e tudo que eu precisava. Então, às vezes não é a mesma pessoa. Entendi. Então, eu abri mais o meu leque e eu deixo aberto aqui para as pessoas pensarem. Mas a ideia dessa lista é a pessoa que pode falar de você. Isso. Mas de você em vários cenários, né? Porque você... Mas aí entra o perfil. Não, você vai entra o perfil, eu entendi. Cenário. Mas, por exemplo, eu, hoje, vocês 2 são grandes amigos. O Sérgio, uma vez, há muito tempo atrás, o Sérgio me ligou e falou assim, Valias, você não vai nem lembrar disso. Valias, eu precisava, tem uma palestra para fazer em São Paulo. Cara, no Rio Grande do Sul, eu peguei os seus slides. Lembro até hoje, nós fomos no Rio Grande do Sul. Mas você falou assim para mim... Cara, eu não vou poder ir. Ah, agora eu lembrei de que... Eu não vou poder ir. E você poderia ir no meu lugar. Porque eu confio em você. Essa foi sua palavra. Lembro até hoje qual a cidade você foi e me representou muito bem lá com o pessoal da... E eu nunca vou esquecer disso, entendeu? Então, essas coisas... E aí nós temos uma amizade que cresceu muito mais do que do trabalho.
Então, posso falar abertamente, vocês dois hoje são pessoas que eu confio 200%. Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Né? Tanto é que eu acho que a gente convive mais do que muitas vezes até com família. Né? Exato. E outra, mas quando eu falo assim, puxa vida, eu posso expor tudo para esses dois aqui, eu acho que eu posso, sinceramente. Eu não vou ser julgado. Confiança. Nós construímos essa confiança. Agora, extrapolando daqui, minha esposa, meus filhos, quem mais? Minha mãe, obviamente, mas assim, que tenha essa vivência de mercado, de tudo que a gente vive. Quem mais? Isso é muito, muito bom de você pensar. Qual seria o mensageiro para a minha vida? Fica aí a mensagem nossa final para você pensar, tá? Quem são as pessoas que você escolheria para estar nessa lista, para você chegar lá e falar assim, eu quero um conselho seu. Não é nem uma opinião, é um conselho. E sabe o que é, Ricardo? Que a pessoa tem a liberdade de dar o conselho, que eu tenho grandes amigos. A liberdade. Grandes não é nem amigos. liberdade, a confiança e a coragem que você vai receber. Coragem, confiança. É um ambiente seguro, entendeu? Porque o que eu vejo de nós três aqui, se eu enxergar que você está fazendo uma besteira, eu vou te falar. E eu vou receber bem. Entendeu? E eu sei que eu não serei julgado por isso. Exatamente. Agora, às vezes, o cara, puxa vida, nós temos excelentes amigos, gente. Não são dois, não graças são 10, a Deus. São muitos. Estou organizando uma viagem para dezembro, 5 companheiros, vai virar 5 meninos de 12 anos de idade. Isso é bom demais. Vai rir. É bom demais. Mas foi ótima reflexão, porque quem está com você no barco, mesmo que ele esteja afundando, e que não vai pular, vai te tentar te ajudar. Quem está com você na trincheira é mais importante que a própria guerra. Exato. Muito bem. Eu acho que eu queria concluir a minha participação, adorei essa conversa aí, eu queria deixar claro para você que caminha com a gente, né? Porque nós estamos construindo um caminho. Exato. Começamos em 3, já estamos em mais de 5, 6 mil, né? Fora todas as nossas redes sociais. Cara, tá muito legal. E quando a gente fala sobre notícia boa e notícia ruim, eu digo, eu andei lendo e ouvindo algum lugar e eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, né? Porque quando você pune quem traz uma notícia ruim, aquilo fala muito mais de você do que de quem trouxe a notícia. Então, que é a história da reação que você tocou muito bem. Então, com isso, eu queria deixar esse fechamento assim. Nós realmente precisamos tomar muito cuidado, porque a maneira como a gente encara uma notícia, ela pode destruir completamente. Nós já falamos sobre o poder da comunicação e a gente pode curar uma ferida ou podemos fazer sangrar pessoas que não precisavam. Então, assim, cuidado com a sua comunicação, cuidado com a sua reação, mas principalmente cuidado com a sua presença de qualidade, porque você precisa estar exposto a coisas boas, porque ninguém vive só de notícia ruim, mas você não pode fugir da sua responsabilidade. Não é só de liderança, não, é de pai, de marido, de amigo, de estar aqui. Então, assim, tenham coragem de encarar os mensageiros que vão chegar para você, como chega para mim todos os dias, e ter coragem de fazer a transformação pedindo ajuda, porque você ou eu não sabem tudo que tem que ser tomado de ação. Você vai precisar de muito mais pessoas do que só você para resolver os problemas. Eu deixo aqui o meu grande abraço. Valias trouxe o pão, né? Quem é você na fila do pão? E agora o Sérgio trouxe o mensageiro. 2 episódios aí muito bacana, quente. Bacana, Sérgio. Excelente, excelente. Muito obrigado. E para você que tem a missão de ser o mensageiro, que seja o mensageiro da verdade. Isso é bacana. Da verdade. Ela dói. Da sinceridade, da coragem. Da melhor intenção. Muito o que vale é a intenção, né? Fechou. Muito bom. Muito bem, muito bem. Bom. Tem livro? Tem livro. E eu queria até chamar um pouco a atenção, porque nós já falamos muito sobre reunião, sobre mensageiro, né? E às vezes a gente fica achando que aquelas pessoas que comentam menos ou não são tão abertas, elas realmente não fazem parte do time, né? Mas eu queria amarrar isso num livro que eu tenho lido e tem me ajudado muito. Como os tímidos e introvertidos podem mudar o mundo que não para de falar. Boa. O livro é O Poder dos Quietos. Então, às vezes, uma pessoa que não traz mensagem nenhuma, ela de fato está te trazendo uma mensagem. Cuidado. Que legal. Isso em reunião é muito comum a gente criticar as pessoas que falam menos, mas eles são observador. Eu adoro que as pessoas participem, não é a pessoa que entra mudo e sai calado. Mas às vezes um cara que saiba, e a gente já comentava recentemente no nosso podcast da tal da consultoria, né? O cara chega falando, sai falando, ninguém mais fala, só ele fala. Será
que você ou eu ou nós não poderíamos praticar um pouquinho o poder dos quietos e ouvir qual é a demanda? Você não poderia ser um quieto que ouve um mensageiro, avalia e não dá uma resposta de bate-pronto? Pô, quebrou porque você é incompetente. Não, talvez até você é mesmo incompetente, mas não é naquela... Você precisa interpretar, né? Às vezes ficar um pouquinho quieto e absorver, Ricardo, sabe? Faz todo sentido. Então, nós queríamos dedicar esse livro para você aí com seus comentários. Marquem lá as pessoas para que a sua mensagem chegue a mais gente. Nos siga, nos ajude a divulgar. E nós aqui, 3 amigos aqui, gostaríamos muito que os quietos entendessem o valor da mensagem que eles têm para nos dizer. Com isso aí, eu deixo aqui meu abraço para vocês aí. Muito bom. Parabéns, Sérgio. Sensacional. Ótima escolha. Vai receber em casa, viu? Vai receber na sua casa o melhor comentário lá no nosso Instagram, o grupo.ser. O melhor comentário sobre esse episódio vai receber esse livro em casa. Vai receber em casa. Colocar e marcar 3 pessoas. E se as pessoas nos permitirem, eu vou fazer um desafio aqui, como nossa mensagem, vocês não vão querer me matar na hora que eu sair daqui, se a pessoa gravar um videozinho recebendo o livro e autorizar a gente a postar, seria bacana demais. Tem gente que autoriza, tem gente que não, né? Nós adoraríamos postar um videozinho da pessoa dizendo, né, se ela autorizar, fica aí a minha mensagem. E vou dar uma mensagem desse livro aqui: respeite o estilo de comunicação das pessoas. Bacana. O seu melhor funcionário pode não ter o seu estilo de comunicação. As diferenças Isso fazem... dá outro podcast. Tá. Meus amigos, muito parabéns aí. Adorei a mensagem. Muito bom. Vou rever minha lista, viu, Ricardo? Uma mensagem para você aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Valeu.